Fala Nação Azul, fala galera cruzeirense de Brasília, pessoal aí da DFZeros, Embaixada 5 Estrelas, todo mundo aí que já está inscrito nesse canal, finalmente saindo aí o nosso primeiro vídeo desse canal, ainda não no formato que eu gostaria, ainda com alguns detalhes, algumas coisas aí para ajustar, mas improvisamos aqui algumas coisas, tudo para poder sair logo aí nosso primeiro vídeo, que demorou bastante, o pessoal tava cobrando, perguntando, cadê o canal, vai sair mesmo, enfim. E aí finalmente saiu, inclusive galera, eu conto aí com a ajuda de vocês para divulgar meu canal aí, Embaixador Celeste aí, em todos os grupos do Cruzeiro que você tiver, compartilha, me ajuda aí nessa empreitada e óbvio, você aí que ainda não está inscrito, já se inscreve, já deixa o like aí para me ajudar nessa nova empreitada, nesse projeto, nesse, digamos assim, um sonho que eu sempre tive de ter meu canal para falar de Cruzeiro na minha ótica, dentro aí da minha visão do que eu sempre gostei, né, de opinar, de deixar a minha opinião sobre os assuntos acerca do Cruzeiro Esporte Clube. Fechou? Galera, esse vídeo basicamente para a gente falar brevemente aí sobre a minha expectativa do novo treinador do Cruzeiro e obviamente sem deixar de falar um pouco aí do trabalho do último treinador, né, do Tite, que deixou muito a desejar, foi muito aquém. Mas óbvio, na minha opinião, na minha visão, é um treinador que não deveria nem ter vindo para o Cruzeiro. Já chegou com um índice de rejeição aí altíssimo. Alguns aí, eu vi alguns da imprensa galinácea, mas é porque ele treinou o rival, não sei o que, nada a ver. Tem muita gente que nem sabe, inclusive, que o Tite foi um dos responsáveis, né, pelo rebaixamento das Aves, né, em 2005, né. Mas a minha opinião, a minha crítica referente ao Tite não era nem tanto por isso. Na verdade, isso aí foi o menor dos problemas, é mais pela questão de filosofia, né. Há quem diga, tem os defensores do Tite aí, principalmente pelo último ciclo dele na seleção, né, que foi bom, beleza, não ganhou a Copa do Mundo, mas se via alguma coisa, né, teve um aproveitamento ali interessante. Mas eu particularmente nunca fui fã do Tite, nunca, até porque eu também nunca acompanhei seleção. A última vez que eu acompanhei seleção foi na Copa de 2010. Dali eu nunca acompanhei, não gostava. Via, obviamente, ali um jogo ou outro, assistia, via mais os debates da galera nos dias seguintes ali, pós-jogo, né? E quando pegava para ver, nunca via nada. Nunca gostei da forma do Tite de escalar os times dele, enfim. Não curto, nunca fui fã, tá? E é uma filosofia que, inclusive, nunca vi em encaixe com a história do Cruzeiro. Beleza, pode chegar um treinador, isso nada impede de um dia chegar um treinador mais retranqueiro e ter sucesso, igual foi com o Mano Menezes. Um futebol mais reativo, que às vezes tentava pegar ali num contra-ataque ou ganhar o jogo numa bola parada, enfim, nada impede. Inclusive era essa a minha expectativa com o Tite, né? Eu falei, pô, se ele entregar o que ele, como é que se diz, né? O Mano Menezes conseguiu entregar aqui no Cruzeiro, pô, pra mim tava lindo. Se ele saísse daquele Cruzeiro entregando 2 Copas do Brasil, tava ótimo. Óbvio, que não entregasse um rebaixamento no fim da temporada, igual o Mano Menezes ajudou a entregar, né? Mas eu esperava do Tite um mínimo de comprometimento ali com o resultado. No Campeonato Mineiro teve? Teve. Beleza, terminou como o melhor classificado aí, né, no geral, mas é Campeonato Mineiro, né, galera? Campeonato Mineiro só serve para clássico. Pra gente zoar em dia de clássico, pra gente ganhar em dia de clássico. E assim ele fez. No Campeonato Mineiro ele conseguiu ter ali relativamente um sucesso, né? Relativamente não teve sucesso, foi campeão, mas nas atuações, na forma que a gente via, não vimos nada, né? Tite esse que inclusive na primeira coletiva dele, ele disse que ia fazer um upgrade com o time do Leonardo Jardim. A gente não viu nada. Além de não ver um upgrade, ele ainda conseguiu destruir tudo que o Leonardo Jardim tinha, a forma que a gente jogava, um futebol de construção rápida, um futebol de um pouco mais de entrega no sentido tático. A gente vê que tinha jogador que às vezes estava jogando em uma posição diferente, ou às vezes tinha que cobrir alguém, o jogador não se importava e ia. E às vezes a gente ainda conseguia ver um lampejo de um Cruzeiro, eu posso dizer para vocês, daquele Cruzeiro histórico, né? De um Cruzeiro que era um futebol rasteiro, rápido, igual o ataque do Cruzeiro, né? Sempre teve até esse ditado aí, muito antigo, diga-se de passagem. No Tite não.
Com o Tite a gente viu um monte de bola alçada para a área em todos os jogos. Ah, beleza, no último jogo deu certo contra o Vasco, foram aí gols de cabeça, etc, que senão a gente ainda teria perdido pro Vasco, né? Mas não é a forma que eu particularmente gosto, e creio que a maioria da torcida também não gosta. A gente gosta de ver um jogo efetivo, que pegue a bola e saiba o que vai fazer com ela. Ainda mais quando a gente tem um elenco que tem Matheus Pereira, que tem Gerson, que tem vários jogadores de meio campo ali que tem qualidade na construção de jogo, com a bola no pé, com a bola trabalhada. Não, pô, vai, joga lá pro lateral cruzar pra área. Não dá, isso aí me mata. Óbvio que vai ter jogo que vai ter necessidade de fazer isso, um jogo mais trancado, um jogo mais difícil. Só que com o Tite até no Campeonato Mineiro, contra times de expressão minúscula, sem divisão inclusive, a gente via a necessidade de ficar toda hora alçando bola na área. Cadê a criatividade? Um elenco caro, um elenco que, óbvio, não é o melhor elenco do Brasil, do Cruzeiro para mim, tá? A gente ainda tem muitas peças aí, muitas lacunas nesse elenco, inclusive é uma crítica minha também à diretoria, que deixou muito a desejar nessa janela. Parece que gastou tudo no gesto e acabou o dinheiro. Essa é a impressão que parece. Creio que não, mas pelo menos o entendimento da diretoria era que o elenco atual era um bom elenco, inclusive foi fala pública, né, do Bruno Spindle, né, diretor de futebol do Cruzeiro, que o elenco estava fechado, a janela não iria contratar mais ninguém, a não ser fosse algum caso ali específico, enfim, etc. Mas a gente vê muita necessidade ainda, lacuna nesse elenco, tá? Principalmente nas pontas, né? O Cruzeiro que não tem efetividade nas pontas, tem pontas de ofício, tirando Arroio, Bruno Rodrigues e Vanso. E desses três aí a gente pode contar mal com 1,5 desses jogadores, né? Então, assim, falta renome, né? Assim como a gente tem, para mim, o melhor camisa 10 do país, o melhor camisa 9 do país, a gente tem o melhor lateral esquerdo do país, a gente tem o melhor volante, primeiro volante com o Lucas Romero do país, pelo último Brasileirão, a gente falta ter pontas decentes também, que sejam efetivos com números, tá? Até tratando o exemplo do Wanderson aí, que, pô, taticamente é um jogador muito bom, tem até dado alguns indícios aí nesse começo de temporada, que ia ter uma temporada melhor do que a do ano passado, mas precisa ser mais efetivo, né? A gente precisa de pontas que ajudem a decidir jogos, que buscam a tabela, que ajudam um drible para desmontar uma defesa, que sejam eficientes na finalização. Então falta essa questão, tá? Até retomando aí o raciocínio sobre o Tite. Então, o que a gente não via era isso. Um futebol eficiente, um futebol que você parava, como ano passado, você parava para assistir o jogo e falar, cara, hoje eu tenho certeza que eu vou gostar do que eu vou ver em campo. Com o Tite ao contrário, a gente tinha desgosto, a gente ia por conta da camisa, por conta do nosso sentimento, ainda mais aqui em Brasília, né, propriamente falando aí do movimento e da DFZeros, é basicamente como se fosse ir pro estádio. Você sai da sua casa para ir lá pro Cartões Bar, pro estabelecimento, para você assistir o jogo. E cara, dando desgosto da gente ter que sair de casa, pô, não tinha vontade de assistir o jogo nem em casa, né? Quem dirá a gente ainda ter que sair para assistir o jogo, para chegar lá para passar raiva, entendeu? Então é bem complicado isso, né? Basicamente foi tirando aos poucos ali aquela vontade que a gente tinha de jogo do Cruzeiro. Quando era dia de jogo, a gente falou, pô, caraca, hoje tem Cruzeiro, hoje, pô, vai ser bacana, vamos lá para ver esse time, vai ser legal, e, né, com o Tite a gente perdeu isso. Então é uma missão que, inclusive, um novo treinador vai ter que recuperar. E aí, falando de novo treinador, nomes aí estão sendo especulados, né? Já se falaram aí de Marcelo Gadiardo, de Felipe Luiz, de Arthur Jorge, e ao que parece será mais um Tuga, né? Mais um português, né? Obviamente que talvez até o horário que eu for postar esse vídeo pode ter alguma notícia aí mais concreta, né? Que de fato será o Arthur Jorge, mas a atualização até aqui, né? É que Arthur Jorge está encaminhado, né? Inclusive muito se especulou sobre o valor da multa, né? Ah, mas para tirar o Arthur Jorge lá vai ter que pagar uma multa que vira em coisa de 3,30 milhões de reais, perdão. Só que parece que tem uma certa cláusula, né? Aí na FIFA, não cheguei, confesso que não cheguei a pesquisar sobre isso. Não sei se isso é verídico, mas eu vi bastante gente comentando sobre que regiões, países que estão em conflitos, que estão em guerras, aquele treinador que treina algum time naquela região, ele pode sair sem ter que se preocupar com a multa, com a rescisão, enfim, ele tem o direito de sair daquele país, daquele clube em si. Não sei se vai ser o caso do Arthur Jorge, né? Não sei se de fato isso procede. Se proceder, bacana, Arthur Jorge vem pro Cruzeiro aí
sem o Cruzeiro ter que se preocupar com essa multa. Mas caso contrário, se de fato precisar ainda pagar a multa, creio que o Cruzeiro, que o Pedrinho e toda a diretoria vai estar disposto aí a pagar, porque é um treinador que na verdade era para ter vindo, né? O Cruzeiro inclusive tentou a contratação do Arthur Jorge na primeira oportunidade, assim que o Leonardo Jardim saiu, inclusive ele indicou o Cruzeiro aí atrás do Arthur Jorge, tentou intermediar ali, mas não deu muito certo. O Cruzeiro preferiu ir no Tite, né, que estava livre no mercado, não ia ter que se preocupar com multa nem nada, e segundo a diretoria na época era o treinador que seria mais alinhado ali com as ideias, enfim, de fato, o Tite é um treinador campeão, etc, mas eu acho que ele já perdeu o afinco pelo cargo, aquele desejo de ser campeão, de ter sucesso, enfim, você vê até pela fisionomia dele, né, nada contra a pessoa do Tite, mas a gente vê que não era aquele cara que tinha mais aquela energia que um treinador tem que ter dentro de um vestiário, dentro do elenco para fazer as cobranças. Ao contrário do Arthur Jorge, que é um cara que ainda está com a idade aí de treinador que tem ambição além da grana, né? Porque é um cara que, ao que parece, gosta muito da bufunfa, né? E quem não gosta, né? Mas o Cruzeiro tem que se preocupar bastante com essa questão, inclusive, se de fato for contratar o Arthur Jorge, de colocar uma multa rescisória aí decente, né? Porque é um treinador que tem pegado fama de aonde chega um cascalhozinho a mais, ele tá saindo, né? Então, o Cruzeiro tem que se precaver aí nessa questão. Beleza? Então é isso, galera. O que parece, Arthur Jorge é o nome mais cotado e provavelmente será o novo treinador do Cruzeiro. O que falar das formas de jogo do Arthur Jorge? Obviamente eu não sou um entusiasta de táticas, óbvio que a gente acompanha, tem uma ideia ali mais ou menos, mas ao que parece é um treinador que gosta de jogar com pontas, né? Como eu falei, dei o exemplo aí da questão de pontas, de jogadores aí extremos, é um treinador que gosta, né? Inclusive no Botafogo dele de 2004 ele tinha tanto Savarino, ele tinha Almada que jogava pela esquerda, Savarino que jogava pela direita, ele tinha bastante opções e ele usava bastante. Então é um treinador que, se vier, certamente ele deve pedir para o Cruzeiro dar uma reforçada nesse setor. A ver, porque a janela já está fechada, né? A janela internacional. Então, para contratar de fora, o Cruzeiro não vai conseguir. Vai ter que ser de mercado aí nacional, algum outro clube aí da Série A, ou talvez da Série B, não sei. Mas enfim. Mas é um treinador que me agrada pelos trabalhos dele, tá? Os trabalhos recentes que ele fez aí pelo Botafogo. Ele tá bem também lá na Arábia, esqueci até o nome do clube que ele tá treinando lá. Eles estão bem na Copa, no campeonato lá eles estão, se eu não me engano, em terceiro ou quarto colocado, então tá fazendo um bom trabalho por lá também. Sobre Felipe Luiz, basicamente já está descartado, tá, galera? Isso não é informação minha, tá, galera? Eu não sou setorista, eu não tenho acesso a essas informações. Isso baseando na fala do PVC, né? Do comentarista, jornalista aí PVC, lá no site da UOL. Inclusive, eu até assisti esse trecho lá no canal do UOL no YouTube. O PVC trouxe uma fala, né, do empresário, não me lembro o nome do empresário do Felipe Luiz agora, que o Felipe Luiz não tem interesse em entrar nesse jogo de cadeiras, né, nessa dança das cadeiras aí de treinadores do futebol brasileiro, que ele tem medo de se queimar para a Europa, que é o objetivo aí do Felipe Luiz, né, que é treinar algum clube lá na Europa, né. Segundo o empresário dele, a meta dele é esta, tá se preparando, estudando, enfim, para poder dirigir algum clube na Europa. Foi citado também, galera, o nome do Marcelo Gadiardo, mas esse daí eu acho bem complicado. Eu particularmente não gostaria. Eu vejo que é um cara muito superestimado, fez alguns trabalhos bons, alguns não, o trabalho de referência dele é pelo River Plate, né? Foi campeão de Libertadores, enfim, teve uma passagem muito identificada pelo River Plate, né? Que tá livre no mercado também, foi pro mundo árabe, voltou pro River, foi mandado embora, enfim, não faz um bom trabalho. Já tem algum tempo, se eu não me engano, eu acho que o último bom trabalho dele ele foi meados de 2018 para 2017, enfim. Então é um treinador que precisa pegar um clube e se mostrar novamente, né? Que é um bom treinador, né? É o caso bem similar ao Tite, apesar que eu acho que o Tite é muito mais treinador, ou já foi muito mais treinador que o Marcelo Gadiardo, mas é um cara que também, obviamente, vai precisar se reinventar aí quando for treinar um clube novamente, porque são trabalhos muito ruins do ponto de vistosidade, né, do que você vê dentro de campo, né? São times que quando você olha o time do Tite, você não vê nada, né? Que ele, como eu falei, citou o exemplo, né?
Você perde o gosto de assistir seu próprio clube, né? Porque você não vê nada. Basicamente é isso. Então, no mais é isso, galera. Novamente, conto aí com a inscrição de vocês. Já agradeço para quem assistiu até aqui. Pode ter ficado um pouco monótono, né? O vídeo, só eu falando, sem imagens aí diferentes, mas em breve a gente vai estar fazendo esse upgrade. Tem algumas coisas aqui para agitar aqui na máquina, no computador também. Enfim, o cenário vai ter basicamente para explicar aí para vocês. Vou fazer muito vídeo em caráter de reacts, né? Então vai ter um chroma key, vai ter um fundo aí com os temas do assunto, enfim, vai ser uma pegada diferente. Quero fazer uma roupagem diferente também, aguardem. Mas no mais é isso. De qualquer forma, eu agradeço para quem já está assistindo até aqui, dando essa moral, essa força. Novamente, deixa o like aí, divulga o vídeo aí nos canais cruzeirenses, nos grupos cruzeirenses aí que você participa, para dar essa moral aí pra gente. E eu prometo que eu vou trazer conteúdos aí literalmente numa roupagem diferente, numa ideia diferente, obviamente, sempre na minha opinião. Quem discordar tem total liberdade de deixar nos comentários abaixo aí. E no mais é isso, galera. Obrigadão, tamo junto e vamos torcer que o Cruzeiro faça uma boa escolha, né? Nessa oportunidade agora aí com o novo treinador, porque a campanha no Campeonato Brasileiro é ridícula. O Cruzeiro tá com o pior início de Campeonato Brasileiro da sua história. Isso é muito preocupante, ainda mais que a gente vai ter que dividir a atenção aí com duas Copas, né, que estão chegando, né? Copa do Brasil, Copa Libertadores. Então a gente tem que ajeitar a nossa vida aí no Campeonato Brasileiro e que seja o novo treinador o cara a nos dar o caminho aí das conquistas, da retomada novamente, e se Deus quiser, ainda esse ano. Beleza? Fechou, galera. Brigadão, tamo junto e vamos reagir aí, Cruzeiro. Valeu!